Olá, meus queridos irmãos e irmãs, é com satisfação que cumprimento a todos e um enorme prazer podermos abrir a Bíblia novamente e dar sequência ao Escatologia, versão 4. Hoje teremos a aula de número 20. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Arius? Senhor, nosso grandioso Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, agradecemos o Senhor pelo teu amor e a tua misericórdia que se renovam a cada manhã. Amém. E por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando a tua palavra. Amém. Que o teu Espírito Santo seja presente. Amém. Que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo e assistindo através da internet, Senhor. Amém. Que as tuas bênçãos possam estar na vida de cada um e Amém. nós que estamos aqui presentes também. Amém, Senhor. Ilumina o irmão Rafael, que ele venha falar com a autoridade dos altos céus. Amém. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Na aula passada, foi a aula 19, nós estudamos uma palavra hebraica chamada saris, que traduzido para o português, alguém lembra? Era como é que é? O governo, o cara que comanda. Eunuco. Muito bem. Nós mostramos 4 textos bíblicos, 2 Reis 25, 19 a 20, onde aparece Nebuzaradan, aquele chefe da guarda lá nos dias da Babilônia. Eu ia falar chefe da guarda. Chefe da guarda. E aquele chefe da guarda, Nebuzaradan, ele era um eunuco. É um caso do gênero apresentado na aula passada. Outro caso foi apresentado em outros 2 textos bíblicos, Gênesis 39:1 e Gênesis 37:36. Ali apresenta Potifar nesses 2 textos bíblicos, na tradução de saris, como eunuco. 2 textos bíblicos afirmando que Potifar era eunuco. E o último texto bíblico foi em Gênesis 40, de 1 a 4, os outros 2 eunucos, que eram o padeiro e o copeiro. Todos esses eram eunucos com cargo de confiança nos governos respectivos onde apresentaram. Nós vimos, contudo, por causa disso, a trama que José enfrentou, justamente porque Potifar, desses 4 eunucos apresentados, ele era o único que o relato bíblico apresenta como casado. Um eunuco casado é algo bastante inusitado. E explica, justifica claramente a trama contextualizada e vivida por José, o filho de Jacó. Automaticamente, vimos a vida de José desde a casa de Potifar até a cadeia e de governo do Egito. O segundo nome dentro do governo egípcio naquela época. Estudamos também que esse período de José, que governou o Egito, os 30 anos que ele governou, foi um período de trégua inserido dentro do cativeiro que duraria 400 anos. 400 anos de cativeiro. Então 30 foi inserido lá dentro. E nesses 30 anos foi o período em que a família de José, os descendentes de Abraão legítimo, representados então por Jacó e seus filhos, desceram para o cativeiro egípcio. Aí sim, os que já ali estavam, religiosos, hebreus, que dizimaram do período de Abraão, de Isaac, agora se juntam com o sangue legítimo ali dentro do cativeiro egípcio. E passariam mais 274 anos, aproximadamente, no cativeiro. Vimos também na aula passada que em 1526 a.C., Moisés teria nascido. 80 anos exatamente antes de concluir o cativeiro egípcio. Quando ele completasse 80 anos de idade, ele estaria exatamente tirando o povo de Deus do Egito e levando, através do êxodo, em direção à terra prometida. Vimos que em 1500 a.C.,
Moisés, aos 26 anos de idade, já estaria envolvido com seus 2 primeiros livros escritos, Gênesis e Jó. E é curioso também lembrar que Amenhotep IV, que era o faraó então na ocasião do Egito, que era o pai da madrasta de Moisés, Hatshepsut. Amenhotep era o pai dela. Hatshepsut era simplesmente a madrasta de Moisés, filha de Amenhotep, ou Akhenaton. Amenhotep IV ou Akhenaton é a mesma pessoa. Esse Amenhotep, ele, nesse mesmo ano que Moisés apresentou envolvimento com esses livros, Gênesis e Jó, ele é o autor dessas 2 obras. Akhenaton, nesse mesmo ano, estaria, segundo relatos históricos, ele estaria reorganizando religiões de mistério, conhecido hoje como Rosa Cruz, já naquela época. Essas religiões de mistérios, só fazendo um paralelo, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, vocês lembram que nós estudamos sobre o cisma de Isuru, lá na Índia? Lá também teve uma estrutura de religiões de mistério envolvida, onde envolveu uma trama familiar, mortandade, etc. Esse indivíduo, Amenhotep, seria seguramente o responsável pela mortandade infantil que teve quando Moisés nasceu. Só que ele, por sua vez, teria escondido esses registros dessa história. Alguns reis egípcios praticaram essa modalidade horrível de esconder a história. O outro filho dele, Tutmose III, o contemporâneo de Moisés, que foi criado junto com Moisés. Esse indivíduo também, quando assumisse o governo, cometeria também esse tipo de fraude histórica, de esconder fatos históricos. Nós vamos estar comentando mais um pouco sobre isso daqui mais um pouquinho. Amenhotep IV, ou Akhenaton, teria nesse mesmo ano, 1500 a.C., reorganizado a Rosa Cruz, a maçonaria, já naquele tempo. Coisa que já vinha já de antiguidades passadas, antes do dilúvio, da descendência de Caim. Esse maçons é religião? Eles não admitem, mas é. Eu não sabia disso não, porque eles fazem tem maçonaria aqui no Jardim América. Tem, pra todo lado, no mundo inteiro. O cara já convidou ele pra entrar nessa onda aí. Mas... Aí eu falei pra ele que tinha um bode lá, e ele falou que não existe esse negócio de bode, não. Aos 40 anos de idade, quando Moisés completou os 40 anos de idade, aí sim ele descobriu as suas origens, entendeu? A sua mãe, Hatshepsut, já teria morrido quando ele descobriu suas origens, porque segundo relatos paleontológicos e arqueológicos, a múmia da madrasta de Moisés foi descoberta em 1903, mas como nosso amigo Tutmose III, que era o amigo de Moisés, o irmão de criação de Moisés, ele tinha muita raiva da madrasta, da irmã dele, que por sua vez era casado com Tutmose II, que era meio-irmão dela, a madrasta de Moisés. Quando o pai dela morreu, ela que governou após a morte do pai, mas não durou muito tempo, né? Porque ela morreu, segundo estudos feitos no DNA, segundo estudos feitos na múmia, eles encontraram quando eles mumificavam, tiravam, no caso da nobreza, um dente molar e colocar dentro de uma caixinha com o nome lavrado em alto relevo nessa caixa. E o fígado também da realeza, das múmias, eram tirado e preservado. E era guardado junto com esse dente dentro dessa caixa. Mas essa caixa só foram encontrar agora, há pouco tempo. Então, quando ela morreu, o irmão dela, companheiro de Moisés, teria evidentemente mandado dar sumiço na documentação e não deixar ela ser
enterrada junto com os faraós, junto com a nobreza. Ela foi encontrada, a múmia foi encontrada em 1903 no Jardim dos Reis, mas em cova comum. Então isso aí prova a fraude que Tutmose III empreendeu contra a própria irmã, que governou antes dele, após a morte do pai. E quando Moisés saiu, aos 40 anos de idade, para ir embora, ali próximo dessa ocasião, seguramente a mãe dele teria morrido. Porque eu não creio que Moisés permitiria que a mãe fosse tratada dessa forma após a morte. Então, provavelmente ela teria morrido por ocasião da ausência de Moisés, a não ser que foram atos praticados posterior, atos cometidos depois que Moisés teria já saído, quando ele, aos 40 anos, teria fugido para Midian. Dando seguimento na aula de hoje, Moisés, ao fugir, foi lá para Midian e formou sua família lá. Ele estava com 80 anos de idade quando Deus aparece para ele na sarça ardente e dá toda a orientação para ele voltar para o Egito e tirar o povo dele do Egito. Daí ele vai à sua casa e a sua mulher, Zípora, com seus filhos, vem junto, descendo, para ir em direção ao encontro com Araão. Só que no meio do caminho aconteceu algo muito embaraçoso envolvendo o pacto de sangue da circuncisão. Êxodo capítulo 4, verso 27 ao 31. Ali consta que Deus cercou Moisés dentro de uma estalagem e feriu ele gravemente, ele ia morrer. Mas aí no relato que está ali, nesse texto que eu citei, mostra a Zípora correndo, fazendo uma faca bem afiada de pedra e circuncidou os seus meninos. Que os meninos já eram grandinhos já e não era circuncidado. Aí abre as entrelinhas da Bíblia, do que nós temos na mão, para entender algo interessante. O pai dela, Jetro, era sacerdote do Deus Altíssimo, lá em Midian. Com certeza absoluta era alguém circuncidado. Moisés, como foi criado como príncipe egípcio, durante os seus primeiros 40 anos praticamente, ele não tinha uma instrução profunda na cultura hebreia, como ele adquiriu nesses 40 anos lá no Êxodo. Então a questão da circuncisão, por mais que ele tivesse orientação sobre isso, ele foi conivente com Zípora. Aquela dó de mamãe, não, vai fazer isso com os meninos, não precisa disso não, e tal. Quer dizer, Jetro não interferiu nessa questão, e nem Moisés. E por Moisés não ter interferido numa questão tão séria que representava a circuncisão, como nós já estudamos naquela época, Moisés teve para morrer ali. E aí, ela cortou o prepúcio dos meninos e jogou nos pés de Moisés. Falou: ei, seu sanguinário, seu marido sanguinário, é isso que você queria? E foi um prazer de acontecer isso, e ela recuperou. Mas ele ia morrendo. Você ia perguntando alguma coisa, Arilson? Como que ela sabia que era por causa disso, da circuncisão? Lembra que eu falei que é das entrelinhas? No que nós temos 22 livros citados dentro da Bíblia que não está na Bíblia. Mas tanto que ela sabia que ela foi lá, correu e cortou. Se ela não tivesse cortado, então Moisés teria morrido. Teria morrido, seguramente. Porque ele foi, de certa forma, conivente. De certa forma ele foi conivente. Então ele tinha que ter circuncidado os meninos no 8º dia. Isso já foi ensinado por quem? Há quantos anos antes? 500 anos antes de Moisés, Abraão já tinha ensinado. Só que lá no Egito, presta atenção, o que acontece? Moisés, na realidade, ele era ele nasceu na Palestina ou nasceu no Egito? No Egito. Toda a descendência que estava ali de Abraão eram egípcios. Nós estamos falando de pessoas que tinham religião judaica, mas todos eram nativos do Egito. Todos nasceram no Egito. E a cultura que eles absorveram foi a cultura egípcia.
Então Moisés, ao ir lá para o deserto de Midian, ele desenvolveu um leque de mais 40 anos de vida ali, aonde Deus o preparou com tudo, aonde ele começou a preparar inclusive a sequência do Pentateuco, que é o Êxodo, estudando já as genealogias, etc., formatando toda aquela estrutura que ele precisaria para dar sequência ao trabalho escriturístico que ele faria. Só que fica aí o registro dessa negligência, tanto de Jetro quanto de Moisés. Ele era sacerdote, e isso é ele que tinha que estar pondo parte de Moisés. Esse negócio que vocês escreviam, isso era nas pedras? Não, é pergaminho. Mas já tinha o pergaminho, né? Já, com certeza. O pergaminho é um couro, né? É, pergaminho tem de pedra e tem de pele. Pele. Feito de pele de animais, os pergaminhos. E depois, mais tarde, surgiram os rolos também, de papiros, né? E E tabuletas também, de pedra, usava muito escrever a também. coloração que eles usavam era um tipo de tinta bem resistente, né? É, com certeza. Porque durou até no ano de 1900, eles acharam. Agora era comum também escrever em tabuletas de pedra. Isso era pedras lavradas e tabuletas. Mas era esculpido? Relevo, é. Com a... Escrevia com... Era o tipo de pedra-sabão, parecendo uma pedra-sabão, que escrevia com a ponteira. Quando secava, parecia aquela... Não, ficava com relevo, né? Ficava os sulcos sim. da escrita. Nossa, era difícil esse negócio, era como se fosse... Mas o mais comum é realmente o pergaminho. Zípora, então, depois desse episódio, resolveu voltar para trás, que ela sentiu o peso. Viu que o negócio era meio brabo. Voltou com os meninos para casa de Jetro. E vai aguardar Moisés vir do Êxodo para cá. E Moisés foi, então, seguiu viagem ao encontro com Araão, seu irmão. E ao encontrar com Araão, foram para o Egito. Nós temos isso relatado em Êxodo, capítulo 4, verso 27 ao 31. O encontro com Araão. E em seguida, o encontro com os hebreus, lá no Egito. Quando Moisés e Araão encontrou com os irmãos dele lá no Egito, o velho já tinha morrido, a mãe também, que a madrasta dele já tinha morrido, quem estava governando, o seu irmão de criação, o Tutmose III. E esse indivíduo não criou muita reação negativa contra Moisés, que afinal de contas eles eram muito amigos, desde a infância. Só que o bicho pegou. Nós estamos falando em mais de 1 milhão, cerca de 1.600.000 escravos hebreus que estavam ali, que compunha uma grande parte da economia egípcia, que agora Moisés havia anunciado que ia tirar todo mundo de lá, do dia para a noite. A economia do Egito ia para o breve. Então naquela época já existia habitat como se fosse aqui em Goiânia, assim? Como? Tanto de gente, você está falando 1 milhão? No deserto eles chegaram a atingir um número de aproximadamente 2.400.000 pessoas. Quando eles entraram na Terra Prometida já estava nesse volume. Naquela época já tinha tanto de gente. Já tinha cidades numerosas. Rapaz, eu achava que era menos gente no mundo. Tinha bem menos gente, né? Porque pelo que a gente fez nas histórias, né, você vai aumentando com o tempo. Então vocês viram que esse relato é um relato muito sério. E quando Moisés agora encontra com seu irmão e faz esse anúncio, o cara simplesmente, no capítulo 5 de Êxodo, do verso 1 até o verso 5, o cara ficou doido. Na hora que ele escutou o relatório de Araão e Moisés. E ele abriu o peito e falou: eu não conheço esse Deus, não sei não, mas não sei ninguém é esse cara. Você está ficando bobo, você está atrapalhando o negócio aqui, vai querer atrapalhar a economia do país. Do verso 6 ao verso 14, ele falou, não, agora eles tinham palha para poder embalar os tijolos. Ele falou, agora eles tinham as palhas, era o soldado que providenciava e trazia para eles. Agora eles vão buscar as palhas lá no mato.
Eles vão ter que buscar, vai ter que colher e vai ter que produzir o mesmo tanto. Se não produzir o mesmo tanto, vai entrar no chicote. E entrou no chicote a turma, porque não deu conta. Aí eles foram reclamar para Moisés sobre isso, da rebeldia dele. Aí Moisés novamente foi falar com Deus e Deus falou, não, você pode ir lá agora que agora o bicho vai pegar. Olha algumas curiosidades que fica aqui. Você queria falar alguma coisa? A questão da economia do Egito, muitos dizem, né, que era para construir as pirâmides. Né? Isso nós já sabemos que não. Não tem isso não. Nós já sabemos que não. Mas para que lá diz que eles faziam tijolos? Para que tanto tijolo? Eles construíam casas, né? Eles tinham que construir casa para os egípcios, porque eles mesmo não pegavam de massa de tijolo. Eles eram os pedreiros da nação. Todo mundo. Casa, palácios, estátuas, tudo era feito de tijolo. Aquelas margens gigantescas. Não tinha nada a ver com pirâmide. Não era com bloco. Pirâmide até hoje não tem ninguém dá conta de fazer no mundo. Não. Agora, eles eram construtores. Um bloco. Os blocos de tijolo Já existia. já. E esse tijolo era feito como se fosse um De barro. Adobo. Feito de barro. Assado normal, embalado. Só que aí, esse indivíduo foi arrochar, e aí, agora uma coisa que eu quero deixar aqui uma curiosidade bem marcante, que na véspera de Ano Novo, foi a conversa de Arão e Moisés com ele. E foi justamente nesse dia que teve aquele show, que Arão, quando veio pela segunda vez diante de Moisés, ele jogou um cajado dentro do chão e virou uma cobra, uma serpente. Aí todo mundo ficou chocado com aquilo. E essa apresentação ele já tinha feito lá para os hebreus, mostrando que Deus tinha dado poder para ele, quando Moisés fez isso. E Moisés fez da mesma forma, e diante de Faraó. Só que aí ele manda chamar os magos e os magos imitam. Só que aí foi um monte de cobra, né? Que eram vários magos. Só que aí a cobra de Moisés comeu todas. Entendeu? Então esse negócio foi verdade. Foi verdade, está na Bíblia, está relatado. Rapaz, parece um conto de fada, né? Mas parece. Ou virar uma cobra, um cajado. Virou. Cajado de madeira. De madeira. Depois ele pegou no rabo da cobra de novo, virou cajado de novo e eles foram embora. Só que o coração de Faraó, isso foi na véspera de Ano Novo. Final, na passagem de março para abril. Porque no calendário hebraico, abril é o primeiro mês do ano. Então, os próximos 14 dias desse mês seria um marco histórico de terror no Egito. 14 dias de Egito virando de cabeça para baixo. Porque foi 14 dias que o cara endureceu o coração e não deixou os caras sair, enquanto não teve a última praga. A pergunta que eu queria fazer referente às pirâmides é porque elas já se localizavam no Egito, né? Estava lá. Antes de... Muito antes disso acontecer. Certo. Aí... Elas foram construídas mais de 200 anos antes do dilúvio. E elas resistiram ao dilúvio. Não, porque eu quero saber o seguinte, o motivo da civilização estar localizada ali seria por causa... Fértil crescente. Nós já falamos sobre isso. Você acha que não foi... lugar fertilíssimo. Não foi beira do Nilo. Não foi os faraó que construiu aquelas pirâmides? Então, não foi. Não. Ué? Nós tivemos essa aula já, da no Escatologia. Você vai assistir ela, eu vou mandar ela especialmente para você. Você perdeu essa aula, por isso que está perdido. Eu vou mandar ela. Aí é porque eles falam que aquelas pirâmides foi feita como se fosse um túmulo para colocar aquelas... Não tem, nunca foi encontrado dentro de pirâmide nenhuma múmia. Mas o que tinha do lado? Lá dentro dela? Lá ao lado, sim, tinha os jardins dos reis. Dentro dela não tem nada. Tem móveis, tem tudo. É uma moradia. Tem móveis, tem tudo lá dentro. Eu vou te mostrar, vou te mandar essa aula para você assistir depois. É uma coisa que eu queria só reforçar aqui, que no achado dessa múmia, da madrasta de Moisés, em 1903, essa múmia, quando foi encontrada agora a caixinha, que eles conseguiram juntar uma coisa com a outra, entenderam o que o irmão de Moisés teria amoitado. Como o pai antigamente amoitou a história dos meninos, que só tem o relato na Bíblia,
não tem nos arquivos arqueológicos do Egito. Isso vem sendo montado com as escavações. Também foi descoberta essa trama, esse ódio que esse irmão teria da própria irmã. Por isso, a múmia não foi encontrada junto com os faraós, mas sim num cemitério, numa cova comum. Por que ele tinha ódio? Mas aí eles... Que ela era rainha. Trama política, né, da época. Ele queria pegar o poder. Uma coisa interessante, a questão de guardar um dente e o fígado. Será que eles tinham alguma noção de que no futuro haveria exame de DNA, essas coisas assim? Olha, se é isso, eu não sei. Mas que eles preservavam que eles tinham crença que eles acreditavam que poderiam ser ressuscitados. Eles criam na ressurreição. Isso eu já ouvi falar mesmo. Queria ressuscitar para viver uma vida... Eles conservavam porque acreditavam que aquelas múmias pudessem tornar viver em outra época. Então, no caso dos nobres, eles tiravam o fígado e um dente molar e preservavam ele, guardado junto com esse dente dentro de uma caixinha dessa, em alto relevo, quando era nobreza. E encontraram essa caixa há pouco tempo, da mãe dessa madrasta de Moisés, e com o exame de DNA conseguiram cruzar, e não só entender isso, como outros documentos que estavam juntos com essa caixinha, que comprova que realmente em 1446 a.C., em 1446 a.C., foi a data real que os hebreus saíram do Egito. Ou seja, Moisés estaria nessa ocasião com 80 anos de idade, e isso comprova essas datas, então, que nós apresentamos aqui do cativeiro egípcio, data de início e fim do cativeiro egípcio. Outro negócio também, como que eles conseguiram que esse corpo ficasse tantos anos intacto lá, esse fígado, sem nada, ser destruído, sem ser comido pelos micróbios, né? É o mesmo processo das múmias. O químico. Produto químico. É um produto químico que ninguém sabe quem é, né? Não, eles sabem. Não é formol, hoje nem existia formol nessa época. O processo de embalsamamento que eles são pioneiros nessa questão de mumificação. Entendeu? Eles já desenvolveram várias químicas já da época e tem múmias muito bem preservadas, encontrado. Mas hoje em dia os homens sabem a química que eles usaram? Com certeza. Ah, tá. Com certeza. Mas e aí? Ela foi ou não foi envenenada? Porque você disse que achou o fígado assim? Não, achou porque era costume, quando vai mumificar um rei, uma rainha, eles tiravam o fígado e o dente molar. E preservava e guardava. Mas assim, pelo exame, não vê se tinha algum veneno para ela ter morrido. Não sei, para saber de que ela morreu. Eu não pesquisei essa... Esses egípcios morreram quase tudo mais jovem, né? Eles não morreram velho, não. Essa mulher mesmo morreu com 50 anos de idade, segundo o exame. Mas o Ramsés morreu com 30, 20 anos, parece. Não era Ramsés o nome dele. Você está chamando de Ramsés? É Tutmose III. Eu sei, ele morreu com... Ramsés é o nome da cidade onde eles moravam. Esse era Ramsés, o nome da cidade onde eles moravam. E a cidade onde os hebreus ficavam, como moradia, chamava Gozen. Mas bem pertinho dali. Fala que ele morreu novinho, com 20 e poucos anos de idade, não foi? Não. Que ele morreu desses faraós. Não acredito porque ele era da idade de Moisés e ele morreu lá na travessia do Mar Vermelho. Porque teve um desses. Ele tinha 80, no mínimo 80 anos de idade. Mas eles fizeram o que tem aí, sarcófago, o rosto dele, ele parece um cara bem novo, ele não é um velho. Mas tiveram os 80. Quem morreu novo foi o padrasto dele. Marido da Rafet é que morreu. É aquele que tem de ouro. É o Tutmose II. Esse que morreu novo. Isso. Morreu, evidentemente, logo depois dela. E aí sim, o sarcófago dele todo, o rosto dele. O Tutmose III, que era irmão dela, assumiu o governo, que é o que você chamou de Ramsés. A novela chamava de Ramsés, mas na verdade Ramsés é o nome da cidade e não o nome do indivíduo, tá? E a cidade onde ficavam os hebreus era Gozen. Muito bem, como eu disse então, na passagem, na véspera de Ano Novo, estava ali Moisés e Arão diante de Faraó,
anunciando literalmente após aquela exposição de poder magnífico, de cobra comendo cobra, anunciou que no dia seguinte iniciaria as pragas. E começou mesmo. As 3 primeiras pragas aconteceram em 7 dias. E das 3 primeiras, as 2 primeiras foram as únicas que os magos imitaram, mas não reverteram. Aquela praga que ele faz virar sangue, a primeira delas. O rio e o mar. Exatamente, essa foi a primeira. Ele foi lá, tocou no mar, no gelo, e virou sangue, a água todinha do Egito. Ninguém bebeu. Virou sangue, ninguém bebeu. Só lá em Gósen, que não tinha... Onde ele morava. Onde moravam os hebreus. Lá ficou, todo mundo bebeu, não foi atingido. Mas os magos conseguiram imitar, de alguma forma, essa praga, mostrar que eles também tinham condição de fazer aquilo. Não tinha condição de reverter. Não tinha condição de reverter. Essas pragas foi para provar para os egípcios que Deus... para provar que Deus existia, que esse Deus não era Deus, né? Isso foi isso, não foi? Foi ordem de Deus, porque o Moisés pediu para Faraó, em nome de Deus, para deixar o povo embora. Sair da escravidão. Para sair da escravidão. Mas Deus já sabia que ele ia endurecer o coração e não ia deixar. Aí ele sequenciou 10 pragas, só na última, que ele não ia aguentar mais. Mesmo assim, ele ia perder o próprio filho. Mesmo assim, eles não acreditou também. Não. E quem casou com o Tutmose III foi Nefertari. Essa aí eles acertaram lá. Ela foi a esposa dele. Então, e eles tiveram um filho. E esse filho morreu na 10ª praga. Mas a segunda praga foi a praga das rãs, registrada em Êxodo, capítulo 8, verso de 1 ao 15. Essa das rãs eles também imitaram, mas não conseguiu reverter os magos. Depois a terceira praga veio a dos piolhos. Nessa dos piolhos foi aonde os magos murchou. Murchou feio. Eles viraram para Faraó e disseram: olha, esse tem o dedo de Deus. De imediato eles sentiram o peso do dedo de Deus na praga dos piolhos. Pensa, piolho tomado dos pés à cabeça, todo mundo. Tomou conta da região do Egito. Tudo. Gente, animal, virou um bezerro. Só essa praga durou nada mais, nada menos que 7 dias. Vixe, coçando. Quer dizer que veio, a água do sangue foi imediato, a das rãs foi imediato, logo em seguida, e aí já na sequência veio a dos piolhos. Estendeu o resto do primeiro dia com mais 6 dias. Aí a quarta praga, moscas. Êxodo, capítulo 8, do versículo 20 ao 32. Aí foi aonde Faraó viu que os magos não podiam fazer nada, não teve jeito, não conseguiu reverter nenhum e muito menos imitar qualquer outra das pragas. E aí ele começou a amarelar e querer negociar com Moisés. Era só aumentar. Vai daqui, vai dali, não, vai lá e volta, etc. Mas não teve negócio. Aí ele ficou naquela jogada. Não, então nós vamos, tá. Aí Moisés ia lá, pedia a Deus, Deus baixava a praga. Mas veja que quando entra na quarta praga, exatamente, no 8º dia veio mais 3 pragas, uma no vácuo da outra. Se vocês analisar em Êxodo 8, de 20 a 32, vocês vão ver a praga das moscas, a peste nos animais, chuva de pedra e as úlceras, ferida do corpo todo. Que coisa maluca. Tumor. Dava aqueles pelotos estourado e abria a ferida. Isso foi em todo mundo? Geral no Egito. Presta atenção. Todas as pragas, Deus fez questão, e da terceira em diante, então, ele não deixava de falar hora nenhuma, praga por praga. Olha, Deus faz distinção entre os que me servem e os que não servem. O Faraó também foi afetado? Foi, dos pés à cabeça, o zoião, os magos, tudo ficou com o zoião pulando para fora, de tanto tumor, do corpo inteiro. E Deus o tempo todo fazia questão de fazer Moisés falar para eles que nem um cachorro viraria sua língua, lá dos hebreus. Nem um animal, nada.
sofreria dano ou praga alguma. E dessas pragas aí, a primeira, que é a água em sangue, a sétima praga, que é a que vem no 9º dia, pedra, chovendo do céu. E a 9ª praga, que é trevas, essas 3, vai repetir no Apocalipse, nos nossos dias. Essas pedras seriam pedras de gelo, pedra? Pedra mesmo. Aquelas, E no Apocalipse é pedra de fogo, aquelas pedras que teve naquela guerra. saraivada. E- Que era pedra de fogo também. Não, certo. Aquelas pedras tem até hoje lá lá Tem. no Oriente Médio, diz Tem. que elas estão lá. Próximo de Jericó. É verdade mesmo, né? É. As pedras. É. É verdade. A guerra de pedra que teve ficou lá também. Então, a sétima praga, imagina cair em pedra no reino egípcio todinho. As roças, o que virou? Só lixo. Pensa a cidade, o piseiro. Gado. Agora, presta atenção. O que escapou das pedras, a 8ª praga veio e fez o resto. Os gafanhotos. É. Tapou tudo. E nós estamos falando agora do 9º ao 12º dia, 3 dias. Onde caiu a 7ª, a 8ª e a 9ª praga, que só ela em si ficaria 3 dias. As pedras e os gafanhotos no mesmo dia. Sequenciado o resto desse dia com mais 2 de escuridão absoluta. Que era tão escuro que como se desse para pegar nas trevas. Essa praga. E lá na cidade, lá no Gozen, nada disso. Só lá e só. Lá eles tiveram Então essa tranquilidade. praga que você falou que vai acontecer no futuro, que eu não sei quando, do gafanhoto Os nossos e dias. das O gafanhoto pedras, não. não vai ter um gafanhoto. Não vai. No futuro Cavalo não. lá no Não, cavalo. não vai não. Vai não? Não. São 7 pragas, as pragas de Apocalipse. As únicas que vai repetir dessa aqui é a da ferida, a do sangue e a das trevas. Se o sol nega a terra. É. E as pedras. Só que as pedras que caiu aqui era pedra. Lá do Apocalipse é pedra de fogo. Vai ser tipo É. uma chuva de estrela. Vai ter 4. Similar. Tá? E uma diferença. As 7 pragas do Apocalipse vai cair em um só dia. Apocalipse 18, verso 8. Essas do Egito levaram 14 dias. Foram 14 dias. Porque o último dia, que é a 10ª praga, o 13º dia foi um dia que foi cedido, então, para que os hebreus pudessem colher despojo no Egito. Jóias, etc. Para eles poderem ter sustento durante a travessia do Êxodo. Aí, quando chegou a noite, era exatamente o dia da Páscoa. Foi estabelecida, então, a Páscoa. E nessa noite, foi a 10ª praga. O 14º dia de abril, no dia 14 de abril do ano de 1446 a.C., foi, então, a noite, a última noite dos hebreus no Egito. Dali eles já comeram o cordeiro pascal, e a palavra Páscoa significa omissão. É omitir. Muitos acham que é libertação. Ela celebrou a libertação. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito curiosa, que o anjo exterminador que vinha executar todos os primogênitos, todos aqueles que não temeram a Deus, porque durante as pragas teve oficiais egípcios que conseguiram recolher animais, temeram a Deus, e se juntou aos egípcios, e não foram atingidos, porque se juntaram aos egípcios, porque se juntaram aos hebreus. Agora, os que não se juntaram aos hebreus, todos foram afetados pelas 10 pragas. E aí, quando o faraó, então, perde o seu filho, foi que, então, ele abriu mão completa e deixou os hebreus ir. Vai embora não. O povo chega e come. Mas antes de acontecer a 10ª praga, que os egípcios já saíram nas ruas coletando, o povo estava pagando eles embora. Porque tinha 13 dias já de sufoco e terror dentro do Egito, quando eles saíram fazendo coleta, pedindo oferta para eles ir embora. Nossa, eles pagavam correndo. Vai, som. Dá R$1, toma 100 aqui, vai logo, leva. Mas deram dinheiro. Aí, quando chegou a noite desse dia, foi a Páscoa, então, onde o sangue desse cordeiro era para ser pintado
os umbrais das portas, porque o anjo exterminador não entrasse. E aí lá em Goza, inclusive, foi pintado tudo lá, os umbrais da porta. Porque foi geral. Aonde não tinha porta pintada, não importa se era hebreu ou se era egípcio, é porque era gente rebelde. Ali o exterminador ia entrar e fazer o piseiro. Então, a Páscoa celebra a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio. Mas o termo Páscoa, a palavra Pashá, quer dizer omissão. Passover, no inglês também, quer dizer omitir. Então não tem nada a ver com essa Páscoa de hoje em dia. Não, tem nada a ver. Essa Páscoa de fim. A palavra Páscoa quer dizer omissão. O exterminador não ia entrar para exterminar. Então veja aqui mais uma curiosidade. Nós comentamos que quando terminou o cativeiro egípcio, então Moisés relatou que durou 430 anos. Nós comparamos com o período entre Malaquias e Mateus, houve 400 anos de silêncio profético. Aí nasce Jesus, o Salvador, o Libertador, e convive 30 anos com a humanidade escrava do pecado. E ela anuncia no seu ministério que iniciaria a libertação do cativeiro do pecado. Jesus morre exatamente no dia da Páscoa. Ele se oferece como cordeiro pascal. Quando o primo dele viu ele no início do ministério, apontou o dedo para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque e foi exatamente no mesmo dia que Moisés saiu do Egito, 14 de abril de 1446, no dia 14 de abril, lá na ponta, Jesus estava morrendo no Calvário. No dia 15, ele passou 15, 16 na sepultura, no dia 17, que foi no domingo, ele ressuscitou. Com mais 40 dias, chegaria 27 de maio, o dia que ele iria assunto aos céus. E no dia 6 para o dia 7 de junho, estaria acontecendo o Pentecostes. Então esse negócio de que Jesus nasceu dia 25 de dezembro... Nunca! Foi no meio de junho. Então Não. Foi no meio de Jesus, abril. Páscoa é em abril, 14 de abril. Isso é a Bíblia. Nós estamos falando de Bíblia. Ah, tá. Esse negócio por aí, deixa pra lá. Não, eu estou falando assim, não tem nada a ver, né? Bom, então aqui eu queria deixar relatada essa mensagem, essa lição, de que Jesus, ele substituiu a Páscoa pela Santa Ceia, onde mostra a humildade de uma cerimônia que acontece antes da Páscoa propriamente dito, o lava-pés. A humildade. Para depois, então, comermos os símbolos do seu corpo e do seu sangue, que é o pão e o vinho. A Páscoa, que foi celebrada aqui, no dia que ele celebrou a última, antes dele ser morto, ele ser preso e morto, ele não comeu o cordeiro. Ele mostrou o corpo dele num pão que representaria, e no vinho o seu sangue. Ele tomou a Santa Ceia com seus apóstolos. E é o que nós tomamos hoje. Então ali já não haveria nesse ano mais o ritual da Páscoa. E a Santa Ceia, ele diz que nós vamos celebrar ela até que ele volte e nós possamos celebrar junto com ele lá no céu, pela última vez. E dali para frente agora só alegria. Que Deus abençoe, que todos nós que estamos envolvidos nessa matéria, assistindo, não importa onde a gente está no mundo, mas sejamos alcançados por essa mensagem e principalmente pela salvação oferecida pelo nosso Senhor. É o meu desejo, a minha oração. Vamos ficar de pé e encerrar nossa oração? Senhor Deus, muito obrigado pela tua orientação através da tua palavra para todos nós. Santifica-nos na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Liberta-nos, Senhor, das garras do pecado e conduz os nossos passos com firmeza rumo à Canaã celestial. E todos que estão assistindo essa matéria, onde quer que estejam, Senhor, possam compreender, ter condições de praticar e de transmitir ao mundo ao nosso redor. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.